Olá, no Poderosamente de hoje, o tema que nós vamos abordar é depressão. Uma vez mais, Maricele Bernini na participação. Maricele, seja bem-vinda. Obrigada, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Como psicóloga, analisando a questão da depressão. O que é depressão? A depressão é um transtorno psiquiátrico que pode ter as mais variadas causas e os mais variados sintomas, tanto emocionais, psicológicos, quanto sintomas físicos. É muito importante a gente estar abordando esse tema hoje, porque embora muito, já tenha sido falado, as pessoas ainda confundem um pouquinho o que é a depressão. Em um primeiro momento, a gente pode dizer que a depressão não é sinônimo de tristeza. A tristeza, ela faz parte da vida em algum momento, né? Por exemplo, um ente querido morre, é natural que a gente fique triste. Uma pessoa faz um concurso público e não tem um resultado, que a pessoa queria obter, é natural que ela fique triste, enfim. Quando acontece alguma coisa que a gente não gostaria que tivesse acontecido, é natural que a gente fique triste, aborrecido. Então a tristeza faz parte da vida. Muitas pessoas acham que sentir essa tristeza é estar com depressão, e não é. A depressão é uma doença grave que pode levar à morte se não for tratado. Então, alguns sintomas da depressão, para que a pessoa possa, tentar se classificar, para que procure um profissional, para que obtenha ajuda, auxílio para fazer o tratamento. Quando a pessoa se perceber diferente, não só nas questões de sentimento, por exemplo, eu estou me sentindo mais triste, mas também nas questões que afetam o sono. Sabe quando a pessoa começa a acordar 3, 4 horas da manhã e não dorme mais e isso se perdura por 1 mês, 2 meses, 3 meses, já é um sinal de alerta de que alguma coisa diferente está acontecendo com essa pessoa. Então, alterações do sono, alterações alimentares, a pessoa começa a não conseguir comer mais e tem aquele emagrecimento rápido, ou ela começa, comer demais e engorda de repente, todo mundo começa a perceber. É interessante a gente falar também que a pessoa que começa a ter sintomas de depressão, normalmente ela não consegue mais fazer algumas coisas que ela gostava da rotina dela. Por exemplo, a pessoa gostava de caminhar. Agora ela já não consegue, ela começa a ter alguma dificuldade por falta de estímulo, que era uma coisa que ela gostava tanto de fazer, ela não consegue mais. A pessoa gostava de cozinhar, já não gosta mais. Então, altera a rotina da pessoa também. Porque para o senso comum, a depressão é só ficar triste, chorando, não quer tomar banho, não quer sair do quarto. Isso pode ser um dos sintomas da depressão, mas não que a depressão seja isso. Uma das preocupações é de que o Brasil, nos países, se tem mais depressivos. Pelo menos os dados apontam que no ano de 2023, mais de 11 milhões e 700 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde no Brasil, está acometidos de um certo grau de depressão. É interessante, assim, eu acredito que esses números possam ser ainda maiores, porque quantos casos não foram diagnosticados, né? As pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra, normalmente quando a coisa já está muito ruim. Então, de acordo com esses dados, 11 milhões e poucas mil pessoas diagnosticadas com depressão, a gente pode imaginar, Antônio, a quantidade de pessoas que já estão depressivas, mas ainda não foram incluídas nesses dados. E uma das preocupações também é que a tendência é de crescimento. Em 2018,
levantamento realizado pelo Ipsos aponta que 18% das pessoas tinham preocupação da questão da saúde mental. Em 2023, esse número aumentou para 52% das pessoas entrevistadas. Quer dizer, aumentou muito esse número. Eu acredito que seja devido à informação, porque que bom, né, que hoje a gente fala mais, né, sobre saúde mental e as pessoas estão entendendo que falar de saúde mental não precisa vir revestido de preconceito. E também, Antônio, porque assim, como eu falei anteriormente, no senso comum, depressão é sinônimo de tristeza e não é isso. Tristeza faz parte da vida. Não existe um ser humano que não fique triste. E por causa dessas informações, as pessoas estão compreendendo que existem vários tipos de depressão. Depressão sazonal, depressão pós-parto, episódios depressivos, transtorno afetivo bipolar, que é um tipo de depressão, tem uma depressão, né? Também. Existe N tipos de depressão. Então, devido a essas informações, as pessoas estão se incluindo nesse diagnóstico, lógico, feito por um profissional, mas elas estão procurando mais os profissionais porque elas estão entendendo melhor o que é depressão. Então, talvez, né, também devido a isso, esses dados estão crescendo. Por quê? Por isso, porque muito tem se falado e as pessoas estão se dando o direito de procurar ajuda, graças a Deus, né, por causa das informações. Mas qual o momento de procurar essa ajuda? Para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, em que momento ele fala, bom, eu acho que eu não vou dar conta, eu preciso de uma ajuda profissional? Isso. Qual o momento? Esse momento, eu não estou dando conta, né? Porque, Antônio... Só acrescentando, vamos supor no caso de falecimento. Eu já li alguns dados dizendo o seguinte, que um luto, ele mais ou menos 1 ano, pouco mais de 1 ano. E até uma curiosidade que fizeram um levantamento que o elefante é um animal que tem mais sentimento e tal, que demora 2 anos para superar uma perda. A quem está nos acompanhando, perdeu alguém querido, qual o tempo normal ali para um luto? Varia de pessoa para pessoa, né? Existe esse estudo que diz que, em média, 8 meses é o tempo que a pessoa enlutada demora para elaborar os seus sentimentos. Só que o luto, ele não é um momento da vida que você vivencia sua tristeza, que você resolve suas questões internas e depois passa. O luto, por incrível que pareça, é para a vida toda. E quem está assistindo nós dois, ouvindo o que eu estou falando, vai concordar comigo. Porque a gente pensa assim, se quem eu amo partiu, em média, 8 meses, 1 ano, eu volto à minha vida normal. Não, eu vou voltar às minhas atividades rotineiras, mas eu vou me adaptar ao meu novo momento de vida. Porque embora exista, né, esse dado da média de 8 meses, 1 ano, para se elaborar uma perda, existem perdas que elas não são elaboradas 100% nunca. Vamos imaginar uma mãe que vivencia a partida de um filho. Como que a gente pode falar, né, Antônio, que em 8 meses, 1 ano, essa mãe vai estar inteira para prosseguir a vida, adaptada a uma nova realidade? Então, eu sempre digo que as nossas questões emocionais, elas são muito pessoais. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Existem pessoas que elaboram o luto muito bem. Muito bem, que eu digo assim, elas conseguem dar continuidade à vida, elas conseguem ter novos planos, elas conseguem fazer com que os sonhos estejam vívidos, né?
Só que existem pessoas que em 10 anos, 15 anos não elaboraram esse luto ainda. Isso tudo é devido a como o mundo interno dela. Se elabora. E existem pessoas que entram em um processo depressivo dentro da vivência do luto. Então, né, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa deve procurar ajuda profissional? Quando ela perceber, se ela perceber, que a vida dela ficou diferente porque ela não consegue mais se encontrar dentro dela sendo a pessoa que ela era antes. Muitas pessoas dizem assim, eu estou estranho, eu estou estranha, eu quero fazer as coisas, mas eu não tenho mais estímulo, eu quero fazer, mas eu não consigo. E também existem aqueles casos em que a pessoa, por ser um processo depressivo assim rápido, e também por causa das questões químicas do cérebro, né, que sofre uma queda da produção dos neurotransmissores, ela não percebe que ela está diferente. Ela não consegue pedir ajuda. Então, nisso entra as pessoas que fazem parte da vida, né, da pessoa que está depressiva. Essa é a importância da informação. Quando a gente percebe que alguém do nosso convívio começou a ficar diferente, não só triste, mas desestimulado, porque às vezes a pessoa não fica triste quando ela está depressiva. Ela só não consegue mais fazer as atividades, ela não dorme direito ou ela dorme demais, ela está comendo menos ou comendo mais, ela perde a capacidade de atenção e concentração. E um dos sintomas interessantes da depressão são dores no corpo, que não tem causa, a pessoa começa a fazer exame, vai no médico e não aparece a dor, não aparece alteração em tomografia, nem exames de sangue. Esse é um dos sintomas da depressão. Embora não apareça nos exames, a pessoa sente dor física. Tem um dado interessante que diz o seguinte, no levantamento, de que a mulher é mais propensa à depressão do que o homem. Sim. 2 vezes mais propensa a ficar depressiva do que o homem? Antônio, existe esse dado, né? Embora assim, os sintomas sejam os mesmos, mas a gente ainda não sabe a causa disso, mas realmente as mulheres padecem mais, não só de depressão, de ansiedade também, dos transtornos, né, psíquicos, as mulheres são mais acometidas. Agora, Maricele, a gente vê que, eu estava lendo um artigo, achei muito interessante, que nos próximos anos, 15,5% da população, quer dizer, nos próximos anos no levantamento, isso equivale a mais ou menos mais de 31 milhões de pessoas, serão acometidos
em algum momento da vida com sintomas ou com problemas de depressão. Essa é um tipo de depressão que a gente chama, né, de episódios depressivos, que não é aquela depressão maior onde o psicólogo ou o psiquiatra diagnostica, onde a pessoa tem os sintomas da depressão por meses e meses e anos. Muitas pessoas se deprimem no inverno, chama depressão sazonal. Também não se sabe o motivo, mas... que realmente tem uma tendência maior no inverno do que no verão. Né? É a depressão sazonal. Um episódio depressivo. Assim, entre aspas, eu digo, né, que é uma depressão rápida, porque para quem está com sintoma de depressão, 1 minuto sentindo aquilo é ruim. Mas no episódio depressivo, a pessoa fica algumas semanas depressiva, que é diferente da depressão maior, da depressão pós-parto, né? E um dado interessante também, que a depressão entre idosos, ou seja, pessoas acima de 65 anos, está aumentando o número de pessoas. Crianças também. Crianças também. A tendência maior de 18 a 29 anos aumentou muito. Sim, entre os jovens a gente acredita que seja, né? Por causa da demanda, o mundo assim exige demais e a pessoa não aguenta. É humanamente impossível o ser humano dar conta de toda a demanda social, financeira, questões profissionais, é muita coisa em cima de um ser humano. Então, a depressão é como se, durante um tempo da vida, fosse caindo uma gotinha de água dentro de uma bacia. Por toda essa demanda, né, que eu acabei de falar. E um dia essa bacia vai encher e vai transbordar. Aí a pessoa não aguenta. E qual o momento que alguém da família ou alguém próximo tem que ou procurar intervir, ajudar? Essa sua pergunta é muito interessante porque ela vem revestida, né, do seguinte olhar, que as pessoas elas se olham demoradamente, que elas têm um diálogo, que elas se percebem, que elas têm um entrosamento. E muitas pessoas depressivas chegam nos consultórios e falam assim, ninguém na minha casa percebeu. Né? Às vezes a pessoa até se suicida e os familiares, para os familiares é uma surpresa, aí causa aquele sofrimento, muitos familiares se sentem culpados, embora não existe culpa dentro de um contexto, né, de um suicídio. Então, Antônio, quando que um familiar, né, pode sinalizar para a pessoa, estou percebendo que você não está bem, vou te levar, né, num profissional especializado em saúde mental, que é o psicólogo e o psiquiatra, é quando esse familiar ou esse amigo ou alguém, né, do contexto social da pessoa percebe assim, o fulano está diferente. É importante esse movimento de chegar na pessoa e falar, olha, eu estou te percebendo diferente, você está precisando de ajuda? Você está percebendo que você está diferente? É nesse momento, né, que precisa haver esse diálogo para que a pessoa comece a prestar mais atenção nela mesma, caso ela ainda não tenha conseguido se perceber diferente. Bom, nessa primeira parte, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Porque a gente volta com o tema no próximo programa. Eu diria, Antônio, que neste momento, né, janeiro de 2024, que é o mês do Janeiro Branco, que os profissionais da saúde mental intensificam as campanhas, né, e falam muito dos temas sobre saúde mental, que isso seja levado para fevereiro, março, abril até dezembro, porque você vê, né, tanto se tem falado sobre saúde mental e os casos só aumentam. Então, assim, quanto mais informações houver,
eu acredito que existe a possibilidade de a pessoa buscar ajuda, ainda que ela entre nas estatísticas, mas que ela não vire uma estatística, né, de uma pessoa que sucumbiu a uma doença que tem tratamento, e os tratamentos são muito bons. Então, para quem está assistindo, né, a dica é: fala o que está sentindo, procura ajuda, não é vergonha falar de sentimento. É muito importante que as pessoas saibam que o ser humano, ele é sentimento, ele é sensação, né? E às vezes esses sentimentos, sensações, eles ficam meio desencontrados, e isso não é vergonhoso, porque muitas pessoas têm vergonha de falar: eu não estou bem. E não é necessário. Obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. Nós voltaremos com esse tema no próximo programa. Haverá parte 2 do Poderosamente, falando sobre depressão.